Bomba atômica brasileira. Ela existe? Pode existir? É possível? O Brasil pode construir? Vejamos algumas respostas para estas questões e o que precisamos saber para abordar o tema de forma mais objetiva. Você está desempregado ou quer ganhar uma renda extra com a internet? Conheça o método Home Office e trabalhe para algumas das maiores empresas do mundo, sendo pago em dólares por seus serviços. Este curso irá te capacitar para fazer várias tarefas que essas empresas precisam através do seu computador ou smartphone, do conforto de sua casa e, o melhor, será pago em dólares. Clique no link da descrição para saber mais. Antes de começarmos, é preciso ter claro que vários dos conceitos aqui usados não foram criados pelo canal e que na descrição de todos os vídeos há fontes para que você possa aprofundar os seus conhecimentos. Apesar disso, você é livre para concordar ou não com os dados, mas em caso de dúvidas ou questionamentos, e caso deseje mesmo discutir o tema com propriedade, faça uso do material de apoio. E agora, vamos ao vídeo. Quando falamos de uma bomba nuclear brasileira, a primeira coisa que devemos ter claro é que ela na verdade não existe. E oficialmente também não existem planos para que ela exista em um futuro próximo. Além disso, o Brasil também é signatário de vários tratados em que se compromete a não as construir, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Nossa Constituição também proíbe a construção de armas nucleares, o que torna qualquer perspectiva ainda mais remota. Mas este vídeo não possui a intenção de avaliar se as devemos ter ou não, mas somente aprofundar os aspectos técnicos da capacidade nuclear brasileira. Ele, na verdade, é uma continuação do vídeo em que falamos sobre as potências nucleares latentes, o que despertou muito ceticismo e questionamentos nem sempre bem embasados. Por este motivo, vamos explorar certos pontos com mais detalhes para dar um panorama geral das capacidades do Brasil. Bombas atômicas custam caro. É certo que, embora a tecnologia nuclear não seja barata, ela não é inacessível para a maioria dos países. E embora alguns avaliem que precisamos de uma estrutura como a dos Estados Unidos, que seguramente possuem o programa nuclear mais caro do mundo, este não é o único caminho. E uma grande prova disso é a última potência nuclear a emergir, a Coreia do Norte. E é claro que pensar que a Coreia do Norte possui a mesma capacidade econômica dos Estados Unidos é um disparate sem tamanho. Na verdade, o PIB da Coreia do Norte é simplesmente irrisório diante do americano e as melhores estimativas o situam em cerca de 40 bilhões de dólares em termos de paridade de poder de compra. E então, como eles conseguem manter um programa nuclear? Isso acontece simplesmente porque esta é a opção mais barata para Kim Jong-un. Acredite você ou não. Ainda no ano de 2017, a Coreia do Sul estimou que a Coreia do Norte gastou de 1 a 3 bilhões de dólares em seu programa nuclear, e note que no valor de 3 bilhões já está incluso o valor de seus mísseis balísticos. E isso é mais barato do que o último porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, que custou impressionantes 8 bilhões de dólares. E o líder da Coreia do Norte também achou que esta opção seria a mais barata para a segurança do regime. Isso porque é mais barato do que equipar seus mais de 1 milhão de soldados com armas modernas. E em seu território, a Coreia do Norte possui tudo o que precisa para produzir suas armas atômicas made in Coreia, incluindo plantas para enriquecimento de urânio e reatores nucleares. Mas apesar disso, há quem diga que isso seria muito caro para o Brasil. Armas nucleares são muito difíceis de fabricar. É fato que não são fáceis de fabricar, mas não são impossíveis, a começar pela questão teórica. E acredite ou não, ainda na década de 70, um estudante americano projetou uma. Em 1976, o jovem John Phillips estudava na Universidade de Princeton e não estava muito bem de notas. Então ele teve a ideia de apresentar em um seminário o projeto de uma arma nuclear, como a que foi lançada sobre Nagasaki, usando somente o que estava disponível para o público. Na época, ele ficou famoso na mídia pelo feito, e embora especialistas tenham divergido sobre a funcionalidade de seu modelo, o FBI confiscou o trabalho todo, incluindo sua maquete. E retrocedendo um pouco no tempo, para 1967, temos um estudo feito pelo governo dos Estados Unidos, onde se demonstrou que físicos recém-formados eram capazes de projetar uma bomba atômica.
Ele foi chamado de experiência do enésimo país e consistiu em pedir a 3 físicos sem informações privilegiadas que projetassem um dispositivo nuclear. E eles o fizeram e sequer optaram pelo modelo mais simples. Mas é claro que a teoria difere da prática, e apesar disso, não é inalcançável. No vídeo sobre as capacidades latentes, citei que países que possuem programas nucleares para fins civis estão mais próximos de obterem os artefatos nucleares. Isso porque a tecnologia nuclear possui dupla finalidade. E é exatamente por este motivo que a Agência Internacional de Energia Atômica gasta seu tempo verificando se os países signatários do Tratado de Não Proliferação não estão desviando combustível nuclear para programas secretos de armas nucleares. E se é fato que ainda hoje construir artefatos nucleares não é tão simples, o nível de dificuldade não é o mesmo que há décadas, principalmente para países que possuem programas nucleares para fins civis. Muitos argumentam que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos levaram quase 6 anos para projetar as primeiras bombas nucleares da história. Mas o que não levam em consideração é que a tecnologia nuclear evoluiu desde então. Essa enorme planta foi construída pelo Projeto Manhattan no estado do Tennessee para produzir urânio enriquecido usando uma técnica conhecida como difusão gasosa. Atualmente, esta técnica já é considerada por muitos obsoleta e foi em grande parte substituída pelas centrífugas para enriquecimento de urânio, que foram primeiramente empregadas pelos soviéticos em seu programa nuclear desde pelo menos a década de 50. Na atualidade, países como Coreia do Norte e Paquistão encontraram nas centrífugas um meio mais barato para obter urânio enriquecido para seus programas de armas nucleares. Como podemos ver, a enorme e custosa planta atualmente é desnecessária. E até mesmo a tecnologia das centrífugas evoluiu, pois se nos anos 80 elas poderiam ter cerca de 12 metros de altura, atualmente elas têm menos de 5. Isso sem considerarmos que atualmente também já existem outras técnicas para fazer o mesmo processo. E na atualidade, o Brasil está entre alguns dos poucos países do mundo que constroem e operam estas centrífugas. Mas tudo isso ainda esbarra na questão: combustível ainda não é bomba. Apesar disso, existem alguns modelos que são relativamente mais fáceis de se produzir, ou pelo menos, tão fáceis quanto se poderia esperar da produção de uma complexa bomba nuclear. O Brasil pode produzir uma? Quando observamos de uma perspectiva geral, vemos que o Brasil está bem próximo, embora ainda não domine o processo. E por isso, é classificado por agências e especialistas como uma potência nuclear latente. Mas para respondermos a esta questão, vamos por partes. Antes de tudo, precisamos de minério de urânio, como o que voltamos a extrair no final de 2020 na Bahia. Após removermos as impurezas, vamos obter algo chamado bolo amarelo ou yellow cake. Em seguida, este é transformado em hexafluoreto de urânio, que por sua vez é aquecido ao estado gasoso para que seja preparado para o enriquecimento. E agora precisamos separar o isótopo de urânio 235 do de urânio 238, que é mais abundante. Isso porque precisamos de urânio 235, que mantém uma reação em cadeia tanto para armas nucleares quanto para combustível nuclear. O processo mais comum para separar o urânio 238 do urânio 235 envolve o uso de uma série de centrífugas que giram o urânio em velocidades extremamente altas. Neste processo, o urânio 238, que é mais pesado, cai conforme o urânio se move de uma centrífuga para outra. Perceba que para armas atômicas, precisamos de uma concentração de entre 80% e 90% de urânio 235 e que são necessárias milhares de centrífugas para obter um volume suficiente. Feito isso, já temos o combustível para a mais simples das bombas atômicas. Mas precisamos de pelo menos 25 kg para atingir a massa crítica, que seria uma reação em cadeia sustentada. Após isso, vamos separar a massa de urânio 235 subcrítica em duas partes dentro do nosso invólucro de bomba, ao lado de explosivos químicos convencionais que, ao detonarem, irão desencadear a reação nuclear. De forma muito simplificada, este é o funcionamento de uma bomba atômica do urânio de fissão, que é considerado o modelo mais simples dela. E ele é tão confiável que os Estados Unidos nem mesmo o testou antes de lançar sobre o Japão. E em tese, está ao alcance da maioria dos países que dominam o ciclo do urânio, como é o caso do Brasil. É claro que ainda assim é um dispositivo complexo e que também possui alguns problemas. O primeiro deles é o peso.
Isso porque o urânio pesa muito, o que acarreta em problemas na hora de lançar as ogivas de forma eficiente. Por isso, atualmente os países preferem usar o plutônio enriquecido, ou PU-239, que é bem mais eficiente do ponto de vista energético. O Departamento de Energia dos Estados Unidos estimou que cerca de 4 kg de plutônio enriquecidos seriam suficientes para construir uma pequena arma nuclear, embora alguns cientistas acreditem que apenas 1 kg seria mais do que suficiente. E como obtemos plutônio? Diferente do urânio, o plutônio não existe na natureza, de modo que precisa ser obtido por meio de um reator nuclear, pois este é um produto resultante do processo que ocorre dentro destes. Até 1997, fruto da Operação de Angra 1, o Brasil tinha estocados 900 kg de plutônio. E muito provavelmente, esta quantidade é maior atualmente, já que possui 2 usinas nucleares e se considerarmos que esse plutônio não foi reprocessado no exterior. Aliás, reprocessamento também seria o processo que deveria ser feito para obtermos o desejado PU-239 para armas, mas este é um processo químico que exige uma planta específica, como esta, e que o Brasil ainda não possui. Apesar disso, este caminho não é o mais usual. Isso porque os reatores de uso civil não são os mais ideais para gerar plutônio para bombas, embora isso seja possível, é claro. Em uma configuração bem pouco econômica, um reator civil poderia ser posto em operação com uma baixa taxa de radiação, produzindo assim plutônio com 96% de teor físsil. No entanto, seria mais econômico utilizar um dos 4 reatores nucleares de pesquisa do país para este fim. Assim, em tese, teríamos plutônio pronto para uma bomba nuclear. De modo simples, ela seria deste modelo, com um núcleo de plutônio comprimido e cercado de explosivos para iniciar a reação. Pronto. Em tese, teríamos uma bomba leve para ser lançada por mísseis. Os meios de entrega. Ao longo da história, junto com o desenvolvimento das bombas nucleares, tivemos o desenvolvimento e evolução dos meios de entrega. E um meio de entrega nada mais é do que o modo como as bombas serão lançadas sobre seus alvos. Usualmente, quando pensamos em bombas atômicas, logo pensamos em ICBMs capazes de atingir os mais remotos cantos do planeta com ogivas nucleares. Mas este não é o único meio de entrega existente, e muito menos foi o primeiro. Isso porque o primeiro meio, e o que foi usado nos ataques contra o Japão, foram os bombardeiros. Mas atualmente, bombardeiros usados da forma tradicional, penetrando no espaço aéreo inimigo para atingir alvos do alto, teriam sucesso limitado, mesmo contra potências militares de nível médio. E é neste ponto que os mísseis mostram o seu valor. Não só os gigantescos ICBMs, ou seus irmãos menores, que são os mísseis balísticos de alcance intermediário ou de curto alcance, mas também os chamados mísseis de cruzeiro. Mas vejamos quais seriam as opções do Brasil. Provavelmente você já sabe que ICBMs podem ser desenvolvidos a partir de foguetes usados para pôr satélites em órbita da Terra. É por este seu uso duplo que muitos países advogam que esta tecnologia não deve ser transferida para outros países. Já no Brasil, embora o Programa Espacial Brasileiro tenha feito muitas parcerias com outros países, ele tenta, desde pelo menos os anos 80, desenvolver uma tecnologia de lançamento de satélites 100% nacional. O programa VLS, como é chamado, seria composto por esta impressionante família de foguetes, mas com poucos recursos e consecutivas falhas no programa VLS-1, o programa avança lentamente. Ainda na década de 2010, o governo brasileiro fechou um acordo com a Ucrânia que deveria nos dotar de tal capacidade, mas isso nunca aconteceu. E em 2011, o Wikileaks revelou que os Estados Unidos pressionaram a Ucrânia a não transferir a tecnologia ao Brasil. Isso está explícito em um telegrama que o Departamento de Estado americano enviou à sua embaixada em Brasília, em janeiro de 2009, onde escreve: "Não apoiamos o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamento em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil." Em resumo, o programa nacional carece de recursos e as compras internacionais são boicotadas pelos Estados Unidos. Diante de tal perspectiva, é altamente improvável que de nosso programa espacial derive um ICBM, sendo mais adequado apontar para mísseis balísticos de curto alcance, diante do relativo sucesso conseguido por foguetes de menor porte. Mas este não é o único meio de entrega.
Como referido anteriormente, atualmente os bombardeiros não seriam efetivos se empregados da forma como eram empregados há algumas décadas. É por este motivo que as grandes potências começaram a adotar seus bombardeiros com mísseis de cruzeiro, de modo que estes não mais precisassem penetrar no espaço aéreo inimigo, mas somente aproximar-se deste. E vários destes mísseis poderiam ser equipados com ogivas nucleares. Como exemplo, temos a versão do míssil de cruzeiro americano Tomahawk, que era capaz de transportar uma pequena ogiva termonuclear do tipo W-80. Atualmente, este míssil encontra-se fora de serviço, mas alguns nos Estados Unidos advogam para que seja reintroduzido diante de evoluções da Rússia e da China no mesmo sentido. E agora que conhecemos desta capacidade, vamos examinar novamente as opções brasileiras. Na atualidade, o Brasil está trabalhando no míssil tático de cruzeiro AVTM-300, que é um míssil de cruzeiro com um alcance de até 300 km. Este avanço permitiria, em tese, que o Brasil expandisse seu alcance para algo como 2.500 km, equiparando-se com o Tomahawk Block 2, o que daria alguma capacidade de dissuasão aceitável. E ao combinarmos isso com um submarino, como os russos da classe Oscar, que podem disparar até 24 mísseis P-700 Granit, temos uma estratégia de dissuasão bastante credível. E estes mesmos submarinos nem mesmo precisam ser nucleares, tal como os da planejada classe Amur da Rússia, de propulsão convencional, e que devem ser capazes de lançar até 8 mísseis de cruzeiro. Mas dispor de tais capacidades teria um preço na arena internacional. Vejamos qual seria ele. O preço geopolítico. Algo que você precisa saber sobre as armas nucleares é que o clube nuclear não quer mais sócios. Em resumo, os detentores de armas nucleares não querem outros países com armas nucleares. Inclusive, até mesmo vários países sem armas nucleares seriam contrários a que seus vizinhos tivessem tais armas. Mas o país que mais seria contra, sem dúvida alguma, seria os Estados Unidos. Se para o acordo de construção de Angra 1 firmado entre Brasil e os Estados Unidos, eles exigiram fortes controles, muito provavelmente eles exigiriam isso em qualquer outra ocasião. Ainda na década de 70, quando o Brasil negociava com a então Alemanha Ocidental a transferência de tecnologia para o enriquecimento do urânio e para a construção de Angra 2, o governo americano ameaçou aplicar amplas sanções aos dois países. No início de 1977, o governo Carter ameaçou colocar em prática um programa de estágios repressivos caso os parceiros do acordo não aceitassem condições americanas constituídas do seguinte elenco de possíveis propostas, sendo que algumas eram mutuamente exclusivas. 1. Participação americana no acordo e no processo de transferência de tecnologia do enriquecimento e reprocessamento do urânio. 2. Usina de reprocessamento construída em um país neutro do continente latino-americano e submetida ao controle internacional. 3. Se a agência fosse construída no Brasil, teria que ser submetida aos controles complementares do sistema da Agência Internacional de Energia Atômica. 4. Propunham a formação de um cartel internacional de empresas construtoras e vendedoras de tecnologia nuclear, proporcionando uma margem de lucro ao setor, de forma que pudesse dispensar os acordos de exportação desta tecnologia aos países em desenvolvimento. Já o programa de represálias era constituído pelos seguintes pontos. 1. A ameaça de levantar pesadas barreiras alfandegárias contra produtos alemães e brasileiros no mercado interno americano. 2. Bloquear a exportação de produtos dos quais havia dependência no Brasil e na Alemanha. 3. Bloquear o acesso do Brasil aos mercados financeiros. 4. Embargar o fornecimento de urânio enriquecido em forma natural que já havia sido contratado com a Alemanha. 5. A ameaça de retirar as tropas de proteção americanas sediadas em solo alemão. Como podemos ver, os Estados Unidos se empenham-se fortemente para que outros países não consigam tecnologia que poderia levar ao desenvolvimento de armas atômicas. E isso se dá por dois motivos distintos. O primeiro deles é que as armas nucleares, junto com os meios de entrega, conferem aos países uma capacidade que, em termos simples, mudam as regras do jogo. Isso porque, embora seja amplamente aceito que os países não irão usar suas armas nucleares, as políticas de uso variam. Como exemplo, temos o caso da Federação Russa, detentora do maior arsenal nuclear do planeta e cuja política do uso estabelece que em caso de um ataque militar em larga escala, suas armas nucleares seriam usadas contra os agressores de forma escalonada. Em outras palavras, um ataque convencional amplo pode ser respondido com o emprego de armas nucleares.
Embora especialistas acreditem que a maioria dos países sigam a doutrina da destruição mútua assegurada e se abstenham de usar armas nucleares pelo risco de também sofrerem tais ataques, o maior número de países com armas nucleares aumenta os riscos de que algum deles não siga. Aliás, um grande número de países com armas nucleares é um grande problema para os Estados Unidos, que pegaram para si o título de xerifes do mundo. Isso porque, como Kim Jong-un já nos mostrou, as armas nucleares são a arma do diálogo, e com elas, as guerras se tornaram ainda mais perigosas. Portanto, neste momento, não é ilusório presumir que a opção militar americana contra a Coreia do Norte está praticamente fora de questão. Este é apenas o efeito direto das armas nucleares na hora de se considerar a opção militar. Outro efeito indireto importante é que as grandes potências não terão motivos para apostar na desestabilização destes países. Pelo menos, não da forma como aconteceu em países como a Líbia. Isso porque caso a Líbia tivesse um arsenal nuclear, atualmente ele estaria na mão de rebeldes e extremistas, o que aumentaria em muito os riscos de atentados nucleares nos países ocidentais. Mas da mesma forma, países internamente instáveis com armas nucleares também são um grande perigo pelo risco de que tais materiais possam cair nas mãos de extremistas. E por buscar sempre que menos países tenham arsenais nucleares, os Estados Unidos gastaram milhões de dólares ajudando a desmontar parte do arsenal nuclear da antiga União Soviética. Além disso, se certificaram que a Rússia seria a única das repúblicas a manter um arsenal nuclear, financiando o desmonte de armas e instalações em todas as ex-repúblicas soviéticas. Assim, a não proliferação serve tanto para manter as vantagens dos países com armas nucleares, quanto para manter a segurança de materiais extremamente perigosos. E é por estes motivos que países que tentarem obter armas nucleares serão alvos de sanções internacionais. Nesse sentido, é quase certo que as maiores sanções viriam dos Estados Unidos, que tentam há muito limitar o acesso do Brasil a este tipo de tecnologia. E muito provavelmente se traduziriam no congelamento de ativos, proibição de importação de tecnologias para uso no setor nuclear, negação de acesso a organismos financeiros internacionais e até mesmo na proibição de produtos brasileiros no mercado americano. A Índia sofreu sanções parecidas em 1998, quando testou 5 artefatos nucleares, mas que foram aliviadas à medida que os indianos se comprometeram a não exportar esse tipo de tecnologia. Já na América do Sul, especialistas apontam que um Brasil com armas nucleares muito provavelmente significaria uma Argentina com armas nucleares, e isso, sem dúvida alguma, redefiniria o equilíbrio de forças na região. Assim, como podemos ver, se um programa nuclear para fins militares é aparentemente possível, do ponto de vista tecnológico e financeiro, o maior custo seria econômico e diplomático. Mas note que este é apenas um exercício conjectural que pode não abarcar todas as variáveis possíveis, e naturalmente você é livre para discordar. Encontrará muitas fontes e material de apoio na descrição. E você? Acha que o Brasil deveria ter armas nucleares? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E lembre-se que muito mais está por vir. Até o próximo.